Olá e bem-vindo às Notas do Inturnute, um resumo da pesquisa do mês. Esse mês a gente está falando sobre esperança. Alguns dias atrás o Bruno falou um pouquinho sobre pessimismo. E agora é hora da gente olhar para o outro lado da moeda. A habilidade que a gente tem de antecipar é uma das nossas grandes habilidades cognitivas. Fazer inferência sobre o que pode acontecer no futuro acaba sendo essencial para a gente poder tomar decisões. E algumas pessoas olham para isso de forma positiva, outros olham para isso de uma forma negativa, como é o caso ali dos pessimistas. Nesse caso aqui, também é um conceito muito simples, é obviamente o oposto do pessimismo, mas vamos do começo, né? Se a gente pegar a definição lá do dicionário de Cambridge, otimismo é a qualidade da gente ser esperançoso e enfatizar as coisas boas ou as partes boas de uma situação. É esse comportamento de quem busca ver o lado bom de tudo, de todas as coisas, mesmo em situações ruins ou complicadas, né? Mas se a gente for entrar um pouco mais a fundo nesse tema, a gente pode dividir ele em algumas formas. Acho que primeiro a gente pode entrar na filosofia, né? O otimismo ele vem do pensamento de Leibniz, lá no século XVII ainda, em que muito resumidamente ele afirma que se o universo é criado por Deus, se torna possível conciliar o máximo do bem com o mínimo do mal, né? Essa ideia de o melhor dos mundos possíveis, né? Vem muito daí. Depois, lá no século XVIII, o Voltaire vem combater isso, né? Ele vem com uma ideia oposta ali na obra satírica dele do Cândido, mas isso eu deixo lá para debater com o Bruno, porque ele acaba trazendo contrapontos bem interessantes na ideia do otimismo. Agora, se a gente for lá pro lado da psicologia, ela está fortemente vinculada com a ideia de autoestima, e não faltam estudos para dizer que os otimistas têm comportamentos que geram melhor saúde, melhor qualidade de vida, melhores índices de saúde física e mental. Eu acho que isso é bem importante, assim, não é só a questão da pessoa se sentir melhor com ela mesma, mas tem também uma consequência física. As pessoas otimistas têm melhor gerenciamento de dor, elas têm um sistema imunológico melhor, têm melhores funções cardiovasculares, melhor desempenho físico, enfim. Meio que o corpo acaba agindo na consequência desse pensamento otimista, assim, que como tudo vai melhorar também pro corpo, assim. Se eu tô com dor, não é nada demais, logo vai passar, vai dar tudo certo. Se eu tô doente agora, é uma coisa que é passageira, então depois no futuro vai ser maravilhoso. Eu não preciso ficar tão mal quanto eu ficaria se eu estivesse pensando de outra forma, né? Então, em geral, assim, olhando para vários estudos, se observa que o otimismo ele influencia positivamente nesse ajustamento psicológico, né, em diferentes contextos. E uma coisa bem interessante é que os otimistas eles acabam vendo as falhas ou as coisas negativas, experiências negativas, como algo temporário e não algo permanente, assim. É sempre algo mais específico e não uma coisa global, que acontece sempre. Eles conseguem identificar com mais facilidade as coisas negativas como algo externo e não como algo deles. Quando a gente olha para um lado um pouquinho mais social, ser otimista nos ajuda a se relacionar com outras pessoas, né? Todo mundo gosta de fazer, sei lá, um projeto no trabalho com pessoas que estão otimistas com aquele projeto. Ninguém vai se sentir motivado num projeto que todo mundo tá lá achando que vai dar tudo errado. Mas o problema é que o excesso de otimismo, tanto em grupos quanto até em casais, né, num relacionamento mais romântico mesmo, pode levar a não desenvolver habilidades que seriam importantes para resolver problemas, né? Principalmente em momentos de crise, onde tem algum problema, algum atrito que esteja acontecendo com aquele relacionamento ou no entorno daquele relacionamento, né? Mas algumas pessoas conseguem usar esse otimismo como uma ferramenta social para justamente fazer isso, assim, de dissociar esse sentimento interno com as circunstâncias externas que podem afetar negativamente esse sentimento. E aí já cai direto na ideia do viés do otimismo, que é uma coisa muito interessante que eu acho que vai ser um ponto bem importante lá no debate, assim. A gente, enquanto ser humano, tem esse viés ou essa vontade quase que automática de olhar para as coisas no futuro como positivas, assim. A gente tende a achar que a gente vai ter resultados muito melhores do que eles estatisticamente seriam, né? Então, por exemplo, a gente tem tendência a achar que nunca vai se divorciar, ou que a gente nunca vai sofrer um acidente de carro, ou que a gente tem chances muito menores de sofrer com alguma doença do que outras pessoas, enfim. Mas quando a gente olha para as estatísticas, para seguir no exemplo do casamento ali, 40% de todos os casamentos acabam em divórcio, mas se a gente pergunta para as pessoas diretamente, 0 pessoas dizem que elas vão terminar o relacionamento delas num divórcio, assim. Então, enfim, muito rapidamente aqui é só pra gente pensar um pouquinho sobre o que é o otimismo. Não sei se dá pra dizer que isso é uma conclusão, mas a gente pode ver que tem 2 lados dentro do lado do otimismo, né? Tem esse lado bom do otimismo, que é a gente conseguir ver oportunidades, criar resiliência, se motivar para fazer mais coisas, pensar no futuro como algo melhor e se motivar a buscar ele.
mas tem esse lado ruim, né, de a gente ficar quase alienado ou doutrinado a essa ideia de que vai ser bom, sendo que talvez não seja, e a gente não sabe se preparar para o cenário ruim, né, tem esse falso otimismo entre aspas. E aí, enfim, ouvindo o que o Bruno trouxe de pessimismo e olhando por esse lado do otimismo, qual será que é o melhor caminho? Assim, será que é o otimismo mesmo? Será que ser pessimista não tem um lado bom também nele? Eu acho que aí a gente começa aos poucos a chegar no grande debate que a gente quer ter, que se a esperança é a última que morre. Mas aí eu deixo pra gente falar daqui a alguns dias. E eu não sei o Bruno, mas eu tô otimista com esse próximo debate e também com esse novo formato que a gente tá tentando aqui no podcast. Por enquanto é isso, valeu!